Eu sou a Luca Fogaça, apresentadora do Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Hoje a nossa conversa vai ser muito animada. Estou aqui com o João Faragutti, que é... Educador físico. Educador físico, adorei esse nome. Bailarino e coreógrafo. Isso. Não nessa ordem, necessariamente, né? Tudo bem, Luca? Tudo bem, João. Quanto tempo que eu não te vi, hein, amado? Pois é, né? Começamos a fazer uma história aí, né? A gente se encontrava muito lá no início, né? É, Depois verdade. eu fui embora para um lado, você foi para o outro, mas enfim, estamos aí. Estamos aqui. Eu fiz questão que você viesse aqui hoje para você contar um pouco da sua história. Porque outro dia teve, acho que foi o Tony Tomé, não lembro, alguém de Mirassol aqui, eu falei, Mirassol tem tanta gente ligada à cultura. Muito. É impressionante. E não é assim que é ligar Rio Preto, também tem, mas Claro. Mirassol tem gente que despontou, né? Eu acho que isso que é importante. Bacana, né? com Como é o certeza. seu caso, né? É. Às vezes as pessoas falam, né? Eu às vezes não gosto muito desse termo, né? Santo de casa não faz milagre. Mas eu já, de alguma forma, eu já tive... passei por essa experiência que eu, sendo de casa, não consegui fazer milagre em casa, né? Digamos assim. Ah, com certeza. Né? Mas, enfim, as portas estão aí, né? Uma hora acontece. Mas me conta, você sempre dançou, Sim, bom, para resumir, Ah. eu vim para o Clube Monte Líbano com 12 anos de idade, com a professora Wanda Santana. Ela me viu numa apresentação de um espetáculo da academia, lá de Mirassol, e ela falou, esse menino tem potencial. Ela veio gentilmente e me convidou, falou, olha, eu sou a professora Wanda Santana, eu trabalho no Clube Monte Líbano, de São José do Rio Preto, e eu quero que você vá fazer aula lá comigo. Ela me convidou, eu fui. Tá, balé clássico. Fui fazer balé com ela, Tá. fazer balé. Já fazia lá na FEM, com a professora Lília Montemor, né? Mas aí eu vim para São José do Rio Preto estudar com bolsa, Tá. exato, né? A convite. E aí eu vim fazer balé com a Quer professora dizer que a dança é uma Wanda. coisa que está dentro de você, né? Sim, Luca. Sempre teve. Eu de pequeno, na época do Cassino do Chacrinha, você deve lembrar, né? Eu era muito pequenininha. Então, éramos, né? Eu afastava os sofás da sala e tudo que as chacretes estavam fazendo, eu estava fazendo. Eu imitava todos os passos. E a minha mãe fala, gente, esse menino precisa, vamos botar ele para dançar. Alguma coisa assim, né? Meus pais, então minha mãe semi-analfabeta era, né? Então, graças a Deus que já estavam assim, né? Que não tinha uma tapadeira, né? E me apoiaram. E a única coisa que eu me lembro do meu pai, a partir do momento que eu pedi, falei, olha, eu quero fazer, paga uma academia, eu quero fazer dança. Ele me exigiu que, tudo bem, você vai fazer dança, mas o estudo tem que ser primeiro. A escola, você tem que ir bem na escola. Tá. Né? Isso é importante, né? Porque... Aí foi isso. Eu comecei com a Wanda Santana, Clube Monte Líbano. Na sequência veio a primeira formação do Balé da Cidade, que na época não era Balé da Cidade ainda, era Grupo Sesc Móbil de Performance. Aqui em São José do Rio Preto. Aqui em São José do Rio Preto. Tá. Aí eu fui do Grupo Sesc Móbil de Performance, né? Que ano foi isso, João? Nossa, 85. Eu já estava aqui. 80 alguma coisa. E aí ficou durante 2 anos, que ainda existia o Festival Sesc Móbil de ginástica e dança na época. Era um segmento que pegava apresentações de ginástica e dança. Eu lembro disso. E aí, na sequência, formou o primeiro Balé da Cidade, lá na Casa da Cultura, atrás do Teatro Municipal. E aí eu fui do primeiro Balé da Cidade. Eu fiquei durante 3 anos na primeira formação. A primeira formação do Balé da Cidade. E daí você bateu asa e voou? Aí, nessa época, fazendo educação física, entrei no Balé da Cidade com 17 anos. Com 18 eu entrei em educação física, fui estudar em Catanduva. Então eu fiquei no período da faculdade fazendo faculdade e também no balé.
Tá. Eu levei as duas coisas juntas. Nossa, que loucura. Aí eu em terminei, duas cidades diferentes. aí, era Mirassol, né? Eu vinha para Rio Preto para fazer aula, fazia aula lá no balé no período da tarde, mais ou menos das 4 até as 6 da tarde. Ficava lá fazendo as aulas, né? Com o tio Juan, com a Cleusa e tudo mais. Juan. E o Juan foi um grande, assim, além de um mestre maravilhoso, ele que de alguma forma, por conta dele, eu fui parar no SBT. Né? né? E aí veio. Eu adorava. Eu saía das aulas, Luca, vinha aqui para a pista, aqui onde que hoje é o McDonald's, ali no começo da Andaló, esperava o ônibus de Mirassol dos estudantes chegar e ia para Catanduva. Aí ia para Catanduva, estudava, 11 horas da noite voltava para Mirassol, com o ônibus estudante de Mirassol. Que loucura, né? Mas a gente fazia, né? Hoje você pensa em, se tiver que correr de um lado para o outro, já começa a colocar já cansei, problema, né? já cansou só de pensar. Nossa. E me fala, daí você... Bom, aí eu me formei em Educação Física, ganhei uma viagem para Salvador, Bahia, porque eu enlouquecido com a lambada na época, com a axé lambada. Aí eu terminei Educação Física em 90. O que eu pedi para o meu pai? Eu falo de formação, de formatura, né? Não de formação. Presente de formatura, eu quero ir para Salvador, quero conhecer Salvador. Aí meu pai me deu uma viagem, esse pacote de uma semana, e eu fui para Salvador, Luca. Enlouqueci, tava no hotel, 2 dias no hotel. Na parte térrea do hotel tinha uma galeria e tinha uma academia de ginástica, dança lá. E eu fui lá, falei, eu vou fazer uma aula, né? Fui ver se tinha uma aula de lambada. Cheguei lá, tava assim, precisa-se de professor de aeróbica. Nossa, foi Deus. Imagina o que aconteceu. Eu dei uma aula experimental para mulher, para dona da academia, dona Mirtes, nunca me esqueço, se estiver vendo, Mirtes, beijo. E aí ela pegou e falou, nossa, eu quero que você venha trabalhar aqui. Adoraram sua aula, porque assim, eu dei uma aula de aeróbica, mas com dança, com movimentos de dança. Não era aquela coisa do exercício do aeróbico quadrado, maçante. Eu já coloquei movimento, que hoje é o fit dance, né? Hoje a gente fala fit dance, mas na época era dança aeróbica, aeróbica com dança, enfim. E aí eu vim embora, Luca, fiz minhas malas e voltei. Fiquei 6 meses em Salvador. Aí foi meu primeiro trabalho. De Salvador, eu volto para o interior novamente, mas eu paro em São Paulo. Juan, como o Juan morava em São Paulo, o tio Juan, nosso professor do balé da cidade, aí o tio Juan falou assim, João, fica uns dias aqui em São Paulo antes de ir para voltar para Mirassol. Aí eu voltei de Salvador, parei em São Paulo. Tio Juan foi lá no aeroporto me buscar. Com gingado já. Já tava com a lambada no corpo, muito doido, né? E outra, nesse período em Salvador, eu gravei um clipe com a Sara Jane, do Abre a Roda Morena, não deixa a roda, da rodinha. Enfim, aconteceu bastante coisa legal. Aí, Luca, eu fico na casa do tio Juan, e o tio Juan tinha um amigo, outro amigo argentino, que era o Jorge Penha, um bailarino maravilhoso também. Eu conheci o Jorge Penha. O Jorge Penha, na época, era diretor artístico lá do Hilária Lopes Balé, lá da Dona Viridiana. E trabalhava também numa casa noturna à noite, que era a Boate Corinto, que ele era coreógrafo. Era a maior boate de ator transformista da América Latina. Tinha flyer, na época, tinha flyer de publicidade da boate no encosto dos bancos dos voos Rio-São Paulo. Né? Era uma coisa muito linda, assim, legal, um elenco bonito. Aí o que acontece? Eu fui assistir o show, fiquei enlouquecido com aquilo. Falei, gente, é isso que eu quero, é revista. Revista é o que eu gosto. Balé é legal, tudo mais. Fiz balé de repertório e tudo mais, mas eu gostava dessa coisa. Eu já fui para Salvador, fiquei enlouquecido com a lambada. Mas eu já gostava dessa coisa mais revista, mais musical. Posso só te interromper um minuto? Oi, claro. Você sabe o que eu convido para vir aqui? Só quem enxerga longe, quem tem uma visão boa, e quem enxerga longe e tem uma boa visão é cliente do HO Redentora. Olha. Uma clínica, um hospital clínica com 35 médicos, sala de cirurgia, é um espetáculo. Eu estou me tratando lá, estou adorando, viu, João? Que maravilha, o lugar lindo, né? E olha, eu quero muito agradecer porque eles apoiam esse espaço. Então, eu acho que eles estão apoiando um espaço para informação
De Rio Preto, Sim, em com região, e certeza. fica no YouTube, né? Claro, claro. Então isso é muito legal, a pessoa ter essa visão de apoiar uma coisa que passa informação. Com certeza, Luca. Tá Muito bom? lindo, muito legal. Ah, tá bom, desculpa te interromper. Imagina, faz parte. Ah, quem sabe, preciso ir lá também fazer uns exames, né? A gente depois do Zenta, né? Não, menina, eu achava que eu tinha um monte de coisa, porque meus amigos tudo catarata, glaucoma. Daí fui lá, graças a Deus, tá tudo certo. Ai, que Ai, bom. por isso que eu fiquei mais feliz ainda. Que ótimo. Mas sabe o que acontece também, que eu acho muito interessante? Te vendo, é o que você gosta. Há pouco eu vi você na outra entrevista falar com relação eu sou revisteira. E isso não deixa de ser uma revista, só que agora é uma revista eletrônica. Eu chamo né? isso, é uma revista eletrônica, porque isso acontece normalmente, você fala, tô fazendo um podcast, a pessoa imagina que é aquele monte de gente que vai falar sobre Discutindo um um tema, assunto, né? E aquele converseiro de 2 Sim, horas. Eu não sim. gosto disso, eu não tenho paciência. Sim. Eu gosto de ouvir o que as pessoas têm para falar. Tá. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, por que de alguma forma também você está fazendo o que você gosta? E isso é um bem na saúde maravilhoso, maravilhoso. Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. Então é isso, amiga. Mas Continua. vai, vamos lá. Daí Bom, você e aí o que tava lá em São acontece? Paulo. Fui lá na boate assistir o show. Ficou enlouquecido. Porque o Jorge Penha coreografava e o tio Juan falou, tá, mas acabou o show, volta embora. Porque de alguma forma o tio Juan estava responsável, eu estava na casa dele. Luca, fiquei enlouquecido com aquele lugar, que maravilha. Aí eu cheguei na hora voltando, assistimos o show, tudo mais, e voltamos juntos. Eu, o tio Juan e o Jorge. Aí eu já comecei a cutucar o Jorge. Falei, gente, que maravilha, né? Como é que é? Como é que é para trabalhar aí? Como que é o esquema? Aí eu me lembro ainda que o tio Juan deu uns cutucão no Jorge, porque não queria que falasse sobre, né? Mas enfim, eu até entendo ele, né? Tá, lógico, a tava te preocupação, protegendo. a preocupação. Aí o Jorge já me falou e falou assim, João, você gostou mesmo? Eu falei, nossa, eu achei maravilhoso aquilo, que lindo, super revista, super musical, né? Ele falou, tá precisando de um bailarino, porque tem um que vai embora para a Itália. Ele vai ficar até o final do mês só, e a gente tá vendo alguém, tá tendo testes. Sério, vai ter teste? Vai. Terça-feira, provavelmente, a gente vai fazer um teste. E eu iria embora na segunda. Aí o que eu faço? Ligo para casa, falo, não vou embora segunda-feira, eu vou ficar até terça, porque pintou uma oportunidade de um trabalho, mas não falei, né? Bom, só sei que eu fui terça-feira fazer o teste e... Passou, claro. Passei no teste. Aí vim embora novamente para Mirassol, fiquei mais uma semana aqui, juntei minhas coisas e voltei para São Paulo. Aí eu começo a trabalhar, ensaiar na boate, para pegar, substituir esse menino que ia embora para a Itália, né? Tá. E foi muito doido, porque aí durante os ensaios com um mês de São Paulo, um dos bailarinos que trabalhava no Corinto fala, João, tá precisando de um bailarino no SBT. Pronto. Pro show de prêmios. Você vê como a vida é... Foi assim, Luca, foi assim. Então eu com um mês de São Paulo, aí eu faço o teste no SBT, nunca me esqueço, agosto de 1990. Nossa, aí fiz teste no SBT, a coreógrafa, no dia que eu fui fazer o teste, foi numa terça-feira, e na quarta-feira ia gravar o programa Show de Prêmios, na época era o programa Show de Prêmios com o Silvio Santos, né, com o comando do Silvio. E aí falou, amanhã nós temos um musical de lambada. Aí eu já fiz assim, muito metido, né? Eu sei dançar lambada, tinha acabado de chegar de Salvador. Entendeu? Ai, que delícia aí, história. Luca, imagina, fiz o teste, fui bem, fiz o teste de vídeo e tudo mais, que eles exigiam isso, né? Você não podia dançar, você não precisava dançar tão bem, mas você precisava fotografar bem no vídeo, né? Enfim, na época existia isso, infelizmente, né? Existia todo um padrão, que eu acho estranho essa palavra, já acabou, mas né? enfim, graças a Deus, né? Então, eu passo no SBT e aí eu continuo trabalhando na boate, no Corinto, e passo a trabalhar no SBT todas as terças-feiras. Ia para a TV de manhã, fazia o ensaio na parte da manhã, tinha uma pausa para almoço, ensaiava na parte da tarde até 3 horas da tarde. O Silvio chegava sempre tipo 5 horas para gravar esse programa, na época, né? Porque ele gravava de 5 até mais ou menos 10, 11 horas da noite. Tá. Às vezes gravava 1, gravava 2, dependendo, conseguia gravar 3 num dia só. Então eu passava o dia na TV. E aí eu fiquei lá durante 5 anos. Meu primeiro contrato profissional, e o povo CLT. de Mirassol não acreditava.
Era muito doido isso. Tem uma situação por conta disso pra te contar que eu achava muito bacana. Porque aí eu passava a vir, a cada 2 meses eu vinha passar um final de semana, né? Pra que ver dava teus pais, né? pra ficar com meus pais, essa coisa toda, né? Principalmente com a minha mãe. Começou a ter cartas e cartas, as pessoas deixavam cartinha pro baú da felicidade na minha casa. Pra minha mãe me entregar, porque pra eu levar, sabe assim, pro programa. Que louco! Muito doido. Não, assim, eu levei várias, não vou dizer que não, levei várias, mas assim, a única preocupação que eu tinha é que, por exemplo, eu falava Às pra vezes minha a mãe, pessoa... a carta tinha que ser selada pelo correio, tinha que ter o selo, ela tinha que ter pago uma postagem. Tá. Se eu pegasse um envelope, eu jogasse o envelope dentro da urna, fechado, mas sem estar selado, se o Silvio sorteasse aquilo na hora e ele via ali, a produção via que não tinha o selo do correio, era descartado. Porque era de alguém que deveria ter trabalhado no programa, sei lá. Eles tinham uma preocupação, tem né? que ter isso. Então, por exemplo, eu trazia as cartas, levava na época de Mirassol, não era muito, mas aconteceu várias vezes de vir, minha mãe falava, ó, deixaram essas cartinhas aqui. Aí eu levava, chegava lá, dava na mão da produção, falava, olha, é lá da minha cidade, o pessoal selou tudo, pode pôr na urna para ser, no baú para ser sorteado, enfim. E eu achava engraçado aquilo, né? Mas era muito doido, porque isso nós estamos falando de 1990. Eu trabalhei lá de 90 a 95, foram 5 anos. Nossa! Então eu vinha para Mirassol, existia uma situação de vizinhos, ai, tira uma foto, sabe? Tinha coisas assim, né? Porque todo domingo você aparece na televisão, né? No programa. E todo mundo assistia Silvio Santos, né? Assim, é verdade, uma grande parcela da população, né? É verdade. E aí foi assim. Aí eu fiquei 5 anos lá no Silvio, no SBT. Trabalhei na Hebe, fiz programa também do Gugu, quando precisava de balé, enfim. Mas a contratação era do PSS, que chamava Programa Silvio Santos. Tá. Então eu era do balé do Silvio Santos. Você era emprestado para os outros. Aí caso, por exemplo, a Hebe ia, numa segunda-feira, a Hebe ia ter o programa dela, ia ter um musical, precisava de balé, pedia para a coreógrafa do PSS, que era do Silvio, né? Tá. E aí a coreógrafa liberava a gente, falava, olha, tem que fazer um casal e dançar isso na Hebe. E você sempre ia? Eu fui várias vezes. Inclusive, uma das vezes que eu tenho que é muito bacana para mim, foi um momento muito legal, que foi com a Vera Holtz e com o Sérgio Mambert. Eles estavam, Mambert, né? Eles estavam em cartaz com a peça Pérola. Tá. E dentro dessa peça, eles dançavam um tango. E aí a coreógrafa falou, olha, você vai para o programa hoje, você vai ficar na plateia, de surpresa, mas eu já tinha ensaiado antes com a Vera, né? Você vai ficar sentado na plateia, e a hora que ela falar, então, a Hebe está entrevistando a Vera Holtz, você dança um tango com o Sérgio Mambert na peça, né? Mas ele não pôde vir hoje na entrevista. Então, não tem ninguém na plateia que sabe dançar um tango aí? Quer dizer, já tinha ensaiado com ela, tudo mais. Aí eu venho e foi muito louco isso. Eu tenho isso demais. Eu preciso recuperar. Eu tenho isso em VHS. Eu preciso digitalizar isso naquelas fitas, sabe? Eu preciso conseguir digitalizar, que eu não sei como fazer. Fácil, aqui em Rio Preto eu te indico um lugar. Aí o que acontece? Eu vim, aí quando eu venho saio da plateia e venho pro palco, a Hebe com aquele jeito dela, ai que lindinho, ai que gostosinho, ai que fofuzinho, ela me colocou tudinho ela me colocou. Aí ela veio me dar um beijo, e ela tava com um colar de pérola, aqueles colares com 3 voltas, e eu fui botar a mão tipo, por trás para dar o beijo nela, e meu dedo entrou numa volta do colar. Foi pérolas pro palco. Você não tá entendendo. Isso tá gravado, não cortaram. Não. Porque ela caiu na risada na hora, a Hebe, e aí ela falou assim, tá vendo, é pérolas, porque o nome da peça era Pérola. Mas foi muito engraçado, e isso ficou na minha cabeça, assim, a gafe, eu paguei um mico, né? Você quebrou o colar, quase um mês eu ficava ouvindo das pessoas na rua, o pessoal que me conhecia, quebrou o colar da Hebe, hein? Nossa, queria dar a Elza no colar da Elza. Ser... Pérola verdadeira, sei lá, não sei. De repente, né, a televisão, às vezes coisa emprestada, né? Bom, mas enfim, eu quebrei o colar de pérolas da Hebe e dancei o tango com a Vera Holtz na peça que chamava Pérola, para substituir o Sérgio Mambert, não foi no dia, mas foi muito bom.
Ai, que delícia. Um monte de história, Muitas né, João? muitas histórias, Luca, muitas histórias. E me conta, e hoje? Você voltou a morar em Bom, Mirassol? bom, eu tenho uma trajetória muito doida, porque eu fiquei 5 anos lá. Ah, Aí eu saio em 1995, aí eu fiz a audição para o Chitãozinho e Chororó. Foi a primeira dupla tá. na época que colocou balé. O show chamava Bailão de Peão, que aí tinha uma arquibancada dentro do show, que os convidados assistiam um show de dentro do palco, nessa arquibancada, para parecer que estava na festa do peão mesmo. Tá. Aí eu entro, fui selecionado, né? Aí na época eu saí do SBT e fui trabalhar no Chitãozinho e Chororó. Ficamos 1 mês em temporada na casa, no Palace, em São Paulo, que era lá em Moema, que hoje não existe mais, né? Fizemos 1 mês de temporada na casa fechada e terminou. Eles falaram, bom, nós vamos seguir estrada agora, então nós precisamos saber do balé quem pode viajar. Eram 4 casais, né? E aí só podia levar 3, porque os palcos normalmente eram menores, não dava para 4 casais. Aí eu fui pra estrada, dancei, trabalhei com eles 5 anos. Aí fiquei de 95 até 99. Mas assim, olha, era show de quarta a domingo. Nossa, Era uma loucura. que Era uma loucura. loucura. Vinha pra casa segunda-feira, trocava as roupas, lavava, dava um jeito na roupa do show, porque a gente que cuidava do figurino, né? Já dava uma ajeitada, lavava. Terça-feira à noite, catava, entrava no ônibus novamente, estrada, para ir poder fazer novamente. Quarta num dia, quinta no outro, sexto no ia, assim ia. Que Muito loucura, louco, João. mas foi maravilhoso, foi uma experiência deliciosa. Aí eu termino, em 99, pinta um teste para ir fazer uma produção, trabalhar numa produção inglesa em Portugal, que era em comemoração aos 500 anos do Brasil. Tá. Então eles vieram, contrataram uma equipe brasileira de bailarinos, sambistas e músicos e fomos para Portugal trabalhar. Ficamos em 1 ano em cartaz no cassino da Rede Sol Verde. Aí ficamos 6 meses em Espinho, no Cassino Sol Verde, e depois fomos para o Cassino Vila Moura, mais 6 meses, que é no sul de Portugal, no Algarve. Então, fiquei 1 ano em Portugal dançando com esse show em comemoração aos 500 anos do Brasil. Aí eu volto, fico 1 ano, eu fiquei aqui, fiquei em 2001, eu fiquei aqui, voltei para Mirassol, fiquei 1 ano aqui, aí começo de 2002 pinta a história do navio. Aí eu vou para São Paulo, faço o teste, passo, aí entro na companhia. Todo teste que você fez, você passou? Não, eu fui reprovado em muitos também. Mas foram coisas assim, coisas bacanas que eu perdi, mas foram coisas também que era trabalhos pequenos. Mas assim, foram esses trabalhos, por exemplo, o SBT foi um trabalho que eu fiquei, não foi um teste para você fazer um trabalho de repente durante 1 mês, como poderia ter sido do Chitão. O Chitão, a proposta era 1 mês de casa fechada, que era a temporada no Palace. Só que terminou a temporada, foi bacana, o balé deu resultado, o show engrandeceu, eles levaram aquele projeto de show para a estrada. Não queriam mais os 2 sozinhos, levaram com o balé. Aí ficamos 5 anos dançando. Então são trabalhos que você pega que vale a pena, né? Com certeza. Né? Aí eu volto, fico 1 ano aqui, em 2002 vou para São Paulo novamente para fazer o teste do navio, passo, aí eu começo a fazer temporada de navio. Aí eu trabalho de 2002 até 2014 com o navio. Dançando em navio? Isso, dançando em navio, com a equipe brasileira, mas trabalhando pela Pumantur Cruise, que é uma empresa espanhola de navio, né? Que faz tanto a Europa como Estados Unidos. Então você viajou o mundo inteiro? Eu conheci 22 países com o navio. 22 países. Conheci assim, de chegar, descer, poder fazer visita, essa coisa toda. Então, por exemplo, eu fiz, para você entender, eu fiz uma temporada pelo mar Mediterrâneo de 5 meses. Que era semana igual toda semana. Então, segunda-feira eu estava aqui em Barcelona, depois terça-feira eu estava em Villefranche, na Côte d'Azur ali, Villefranche, Nice, Mônaco, Monte Carlo. Depois ia para La Spezia, na Itália, de La Spezia para a Itália ia em Civitavecchia, que é o porto de Roma, né, que em Roma não tem porto, então o mais próximo é Civitavecchia, que é 40 minutos de Roma. Aí depois de Civitavecchia nós íamos para Split e Dubrovnik, na Croácia, e depois voltava, na volta para Barcelona, parava na ilha de Malta, passava 1 dia em Malta, depois vinha novamente mais 1 dia de navegação e chegava em Barcelona. Então esse circuito durante 5 meses.
Todos os dias que eu parava numa cidade dessa, toda semana, naquele dia que eu parava em Dubrovnik, por exemplo, cada dia eu falava, bom, hoje eu vou conhecer isso. Claro. Agora, hoje eu vou conhecer o museu tal. Então eu pegava um roteiro. Agora tinha vez também que eu tava de bode, eu falava, ai não quero ir para lugar nenhum, eu só quero descer e comer um McDonald's. Um exemplo. Porque, tipo assim, a comida no navio pra gente, 5 meses, não é legal. Não é legal, é bacana para quem vai de passageiro, bonitinho ali, uma semaninha, mas você comer a comida do navio durante 5 meses, meu amigo, mas enfim, abafa. E aí, assim foi, né, conhecendo os lugares. Então, assim, eu praticamente, uma temporada que eu fiz Veneza, eu fui em todos os pontos turísticos de Veneza, eu quis conhecer todos os lugares que qualquer turista que vai para Veneza, que tem uma relação bacana de querer conhecer, aqui, ali, lá, né, entendeu? E assim foi. Aí depois eu volto da companhia espanhola, pego a companhia do Brasil aqui, que era pela CVC Tour, na CVC Cruises, desculpa, né? E aí nós ficamos fazendo só Brasil. Fiquei 4 anos fazendo só Brasil. Nordeste, né? E aqui. Santos, Angra. Nossa Senhora. Aí tinha semana que fazia Mercosul, ia para Punta del Este, Buenos Aires. E você acha que você vai se adaptar agora ficando parado? Não, eu já fiquei parado já a pandemia toda, né? Teve a pandemia, né? No começo, na metade de 2019, minha mãe começou a ficar muito doente, eu vim embora. Aí eu estava fraco, eu estava sem a companhia, a temporada do navio, estava fazendo outros trabalhos em São Paulo, mas para mim estava fraco. E aí você ficar em São Paulo, dependendo de pagar um aluguel que não é barato, né? E ter que comer essa coisa toda, enfim. Falei, quer saber? Eu tô gastando muito aqui, então eu vou voltar, vou ficar um tempo no interior, porque pelo menos lá eu não pago aluguel, tem minha casa, enfim, lógico, né? Eu voltei nessa situação, aí emenda pandemia, então eu já fiquei em 2019, emendou pandemia, 2020, 2021, aí minha mãe começou a ficar muito ruim, porque começou a acentuar muito o Alzheimer, e fora o controle de diabetes dela, a gente foi bem complicado, e eu que fazia tudo, Luca, então eu falei, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, porque é a minha parte, né? Eu sei como é que é, eu fiz isso comigo. E aí a minha mãe foi embora, nos deixou há o ano passado, agosto do ano passado. E aí, o que acontece? Eu já estava fazendo alguns trabalhos em Mirassol só de personal, porque assim, com dança de salão. Né? Que legal. Então, tipo assim, eu tinha um casal que eu ia na casa dele, por exemplo, eles queriam aprender a dançar, convidaram mais 4 casais, então eu ia toda terça-feira na casa desse casal, dava aula para esses 4 casais. Então eles me pagavam personal. Aí eu comecei a fazer grupinhos assim, mas que não tomasse muito o meu tempo de horário por conta do trabalho que eu tinha com a minha mãe. De dar atenção a ela. Aí, após a minha mãe nos deixar, essa coisa toda, aí eu enfinquei mais com relação ao propósito que eu queria. Eu falei, bom, eu não vou voltar para São Paulo nesse momento. Então, eu preciso fazer alguma coisa aqui para que me dê uma renda bacana, né? Aí, eu já tinha trabalhado nessa academia, na Corpo Vida, a diretora me convidou novamente, falou assim, João, eu quero que você assuma umas aulas aqui para mim e eu deixo espaço para você fazer os seus personagens com dança, a parte que você gosta. Que legal. Né? Então, eu tenho esse trabalho lá na Corpo e Vida com Step Fit Dance. Eu dou aula de Step às quartas-feiras. E de sexta-feira eu dou uma aula trabalho com circuito training funcional. Que é para pessoal para malhação, que quer perder caloria, essa coisa toda. Né? E o Step também. E aí eu tenho os horários que eu trabalho com personal training, para a pessoa que quer treinar, para perder medidas, entendeu? Baixar peso, ou ganhar massa muscular, enfim, tem todo o propósito. E eu tenho um grupo de terça e quinta, Luca, que é muito bacana, que eu intitulei como Dança 50 a Mais. Que são os 50 a mais dançados. Então, assim, o pessoal que já tem você devia vir fazer isso aqui em Rio Preto seus 50 também. anos, um pouquinho mais. Então, eu tenho uma aula com eles de dança, mas é uma aula de dança divertida, sabe? Com exercícios, que você acaba se exercitando sem ter aquela preocupação da repetição da série do exercício. Você está dançando fazendo exercício. E é a melhor coisa que existe. Porque aí você trabalha, dança, mantém você com relação a dança é muito importante. Eu adorava dançar, então. você lembra disso?
Agora, esses dias eu tô pensando, gente, faz tanto tempo que eu não danço. Que loucura. Vamos dançar, Luca. Vamos formar um grupinho aqui em Rio Preto, eu venho dar aula para vocês. Eu preciso dançar, pelo amor de Deus. Mas eu gosto de dançar, não vou dançar com ninguém, eu gosto de dançar solta. Sozinha. Fazer uma aula de flashback. Sabe? Isso é legal. Isso sabe, é legal. Fazer uns embalos de sábado à noite. Um espaço aqui para ter só dança, sem ser essa dança de salão, porque tem muita gente que não gosta. Sim, e depende de parceiro, né? Depende de parceiro. Sabe, mas assim, esse grupo que lá de Mirassol, por exemplo, eu dou para cada semana, por exemplo, falar, vamos dançar forró essa semana? Tá. Vamos dançar bolero essa semana? Vamos dançar uma discoteca dos anos 70, 80? É assim, então eu vou criando essa aula. E elas vão se divertindo, porque não fica sempre aquele mesmo ritmo, né? E com esse foco que eu te falei, dançando, fazendo exercício. Você vai exercitar o corpo e vai exercitar a mente também, porque você trabalhar a coordenação motora, né? Então é bem bacana. Ai, adorei, gente. João, nós já passamos o nosso tempo. Já passamos? Meu Deus, falamos demais. Gente, eu adorei as histórias, eu adorei. Olha, quem assistir, quiser trazer o João para fazer uma aula aqui em Rio Preto para um grupo, tô dentro. Então, olha lá. Entra aí, entra na rede social, telefone. Vai aparecer tudo aqui na tua legenda. Nós estamos aí, tem alguns horários. Você que é de Mirassol também, que ainda não conhece o meu trabalho, vai lá. Com certeza. Vai fazer uma aula experimental, entendeu? Vai ser bem bacana. Até ali perto, né? Das cidades próximas a Mirassol, tem um monte. Sim, muito bom. Gente, vocês gostaram da entrevista? Eu adorei. Se você gostou, eu passo para 5.000 pessoas. Envia para quem está querendo fazer dança, quem quiser ouvir uma história muito legal de vida. Uma história de muita sorte, né? Tive, Luca. Muita sorte. Eu adorei, porque foi muita sorte. Foram os acontecimentos você não planejou, né? Foi acontecendo, Foi muito bom. Gratidão. E essa entrevista vai estar na íntegra no nosso canal do YouTube. Dá um like, por favor, se inscreva no nosso canal. Você sabe quando a gente tem... Muita gente não sabe disso. Quando tem 1.000 seguidores, você começa a monetizar, eu começo a ganhar dinheiro do YouTube. Olha que maravilha. Então, é muito importante, é simples, é ir lá se inscrever, só ir lá se inscrever e pronto. Com certeza. Tá bom? Gente, obrigada! Beijo, tchau.